E aí, Marx ou keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista e hoje eu quero falar para vocês sobre moeda, sobre dinheiro, sobre a origem do dinheiro. E para isso eu vou utilizar o livro do Rothbard que se chama O que o governo fez com o nosso dinheiro. Eu vou fazer meio que uma leitura dinâmica, leio uma parte, comento, depois eu pulo para outra parte, leio, comento e tal. Porque eu decidi fazer esse vídeo. Eu tô querendo fazer um outro sobre inflação. E eu tô com muito conteúdo para fazer esse vídeo sobre inflação. Vocês podem ver aqui que isso aí tá sendo a minha tarefa de casa. Eu tô com, sei lá, uns 4 livros, uns 3 artigos, tem ali uma prova de macroeconomia que eu fiz um tempo atrás e uma pitada de Keynes ali no fundo. Eu vou tentar realmente estruturar um vídeo muito bem organizado, totalmente diferente do que eu faço geralmente, tá? Então para isso eu vou precisar de um tempo. E eu vou precisar que a maioria das pessoas também já conheça o que é dinheiro, tá? Então eu vou utilizar aqui o livro do Rothbard pra gente poder explicar. Eu vou usar muito pouco conteúdo do Rothbard, sinceramente dá para explicar isso de forma bem condensada, bem rápida. Vou utilizar aqui o segundo capítulo, o dinheiro em uma sociedade livre. Eu vou utilizar só a primeira, a segunda, a terceira e a quarta parte, são só umas 5 páginas, eu acho. Mas já é suficiente para que vocês entendam o que é dinheiro. Só que vocês não devem ficar só nesse vídeo. Peguem um livro, leiam, principalmente vocês que não têm muito conhecimento sobre economia, leiam, porque só a introdução do Fernando Ulrich já meio que deixa bem claro o que vai acontecer quando você terminar de ler o livro. Você vai poder dizer, olha, eu era uma pessoa que não conhecia nada de economia e agora eu conheço alguma coisa. O Fernando Ulrich fala literalmente isso no prefácio. Então leiam porque é muito bom, principalmente para quem quer explicar coisas de forma básica para outras pessoas que estão aprendendo. É excelente. Volta e meia, eu pego o livro, olho minhas anotações, olho as partes que estão sublinhadas, porque é importante voltar para esses exemplos mais básicos, tá? Rothbard começa mais ou menos já falando aqui sobre a questão da troca. E ele diz: a troca é a base essencial da nossa vida econômica. Quando uma troca é voluntária, ela claramente ocorre porque ambas as partes esperam se beneficiar dessa transação. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Vamos supor, eu tenho uma caneta e eu não estou usando muito essa caneta. Para mim ela não tem nenhum uso muito especial, tá? Mas eu tenho muita vontade de fazer uma foto da teoria do balde. E aí eu sei que se eu conseguir um balde, eu vou poder fazer essa foto. Isso vai me tirar de um estado menos infeliz para um estado mais feliz. Se eu encontrar outra pessoa que tenha o balde e precise de uma caneta para escrever alguma coisa, se ela trocar o balde, se ela me der o balde em troca da caneta, ela vai sair de um estado menos satisfatório para um estado mais satisfatório. E assim, os dois lados vão ganhar. Aí o que acontece? Eu encontro essa pessoa que tem o balde, entrego a caneta para ela, recebo o balde, faço aqui minha foto com a teoria do balde e fico muito mais satisfeito. Cheguei a um estado de satisfação muito superior. Inclusive, isso é praxeologia. Mas, enfim... quando isso ocorre, não é um jogo de soma zero, porque eu fui mais beneficiado com o balde, significa que eu atribuo um valor maior com o que eu posso fazer com o balde do que com a caneta. Já outra pessoa pensa justamente o contrário. Olha, esse balde para mim não serve de nada, já a caneta serve de alguma coisa, então é por isso que eu vou trocar. As pessoas podem acabar se equivocando, porque é justamente como ele diz aqui, ó, porque ambas as partes esperam se beneficiar dessa transação. Pode ser que no final da transação, depois de elas conseguirem o que elas queriam, talvez a satisfação delas não seja realmente suprida. Mas, enfim, aí é um erro de cálculo da pessoa, tá? E não um problema da troca em si. Mas de onde é que surge o fenômeno da troca? O Rothbard explica que cada homem possui um conjunto diferente de habilidades e aptidões específicas, e cada pedaço de terra possui suas características próprias, suas riquezas únicas, e é desta variedade, um fato externo e natural, que surge a troca. É justamente o fato da grande variedade de habilidades e bens que existem dentro de uma economia. Olha, tem gente que tem baldes, tem gente que tem canetas, tem gente que tem réguas, tem gente que consegue fazer vídeos para o YouTube, tem gente que consegue fazer celulares para que outras pessoas façam vídeos no YouTube, e assim elas passam a trocar entre si essas coisas para poderem sair de um estado menos satisfatório para um estado mais satisfatório. Na página seguinte, o Rothbard explica que dessa diversificação surge a especialização, que permite que cada indivíduo aprimore suas melhores habilidades e permite que cada região geográfica desenvolva seus próprios recursos particulares. Isso é excelente. A partir do momento que eu posso me especializar em algo que eu faço bem, eu posso fazer com que isso seja mais distribuído dentro da sociedade de forma até mais barata. Daí eu poderia falar até um pouco sobre a divisão de trabalho e sobre as vantagens comparativas, só que ficaria muito complexo, vou deixar isso para um outro vídeo. Dessa questão da necessidade da especialização surge o escambo, ou troca direta,
que é exatamente você trocar algo que você quer diretamente por algo que... aliás, perdão, você trocar algo que você tem e não quer por algo que outra pessoa tem e não quer. E vocês trocam e isso é uma troca direta. Olha, eu tenho um balde e preciso de uma régua. A outra pessoa tem uma régua e precisa de um balde. Vamos trocar diretamente essas coisas. Só que essa troca direta tem dois problemas fundamentais, que são a indivisibilidade e a coincidência de desejos. A indivisibilidade é justamente o fato de ter muitas coisas, na realidade, muitos materiais, muitos bens, que não são divisíveis. Vamos supor, por exemplo, que eu preciso de um parafuso e uma régua. E a única coisa que eu tenho para trocar por essas coisas é um balde. Olha, eu não vou poder dividir o balde para trocar por um parafuso e depois com outra pessoa pela régua. Isso é muito imbecil, porque o balde só tem valor, para a maioria das pessoas pelo menos, se ele for um balde inteiro. Se ele for um balde rachado, não dá nem para fazer a teoria do balde. Enfim, imaginem então a situação penosa de um professor de economia. Ele terá de encontrar algum produtor de ovos que queira realmente comprar algumas aulas de economia em troca de seus ovos, o que é extremamente complicado, tá? Vamos para a página seguinte aqui. É daí que surge o fenômeno da troca indireta, é daí que realmente surge algo que faz com que exista um meio de troca, a interação dos indivíduos aí, como diria Adam Smith, a inexistência de uma entidade coordenadora, perdão, apesar da inexistência de uma entidade coordenadora do interesse comunal, a interação dos indivíduos parece resultar em uma determinada ordem, como se houvesse uma mão invisível que orientasse a economia, né? Nesse caso aí seriam meio que os fenômenos de mercado orientando as pessoas, orientando a economia para que surgissem os melhores meios de troca. Aí, como é que funciona a troca indireta? Olha, eu tenho esse balde, tá? E eu preciso de uma régua. Só que a pessoa que tem a régua não quer trocar a régua dela pelo balde. Aí eu faço o seguinte, olha, eu troco o balde por essa caneta e a partir dessa caneta eu troco com a pessoa que tem a régua, porque ela realmente quer a caneta. Isso é uma troca indireta. E aí o Rothbard diz o seguinte, à primeira vista parece uma operação canhestra e circular. É engraçado quando alguém fala que é uma operação canhestra como se fosse algo errado, só que eu sou canhoto, tá ligado? Então, eu sempre acho engraçado quando isso ocorre. Mais pra frente ele diz o seguinte, a superioridade dos bens que são utilizados como meio de troca acabam decidindo dentro do mercado o que é mais efetivo, o que é mais eficiente para ser usado justamente como esse meio de troca. Se um bem é mais comerciável do que outro, se todos os indivíduos estão confiantes de que tal bem será vendido com mais facilidade, então ele terá uma grande demanda, pois ele será usado como um meio de troca. Ele será o meio pelo qual um especialista poderá trocar seu produto pelos bens de outros especialistas. Vamos supor, por exemplo, que eu seja bom em criar parafusos e tem outra pessoa que é boa em criar lápis, tá ligado? Eu sou um especialista em parafusos e a outra pessoa é especialista em lápis. Em vez de eu estar trocando diretamente o parafuso por lápis, o que seria extremamente inviável, cria-se dentro da economia de forma natural um meio de troca que faz com que eu possa trocar o parafuso pelo meio de troca, pelo que seria considerado dinheiro, né, futuramente, mais pra frente eu vou explicar isso. E depois de eu pegar esse dinheiro, eu poder trocar com os outros indivíduos. Eu digo para o especialista em lápis, olha, toma esse parafuso aqui, mas em vez de tu me dar o lápis, tu me dá o que a gente considera como meio de troca. E a outra pessoa pode fazer a mesma coisa, tá? Se um bem é mais comerciável do que outro, se todos os indivíduos... Opa, não, essa parte eu já li, já acaba... Quase que eu me perdi aqui. Deixa eu ver aqui, mais pra frente. Vamos lá, quase acabando. Ao longo da história, diferentes bens foram utilizados como meios de troca. Tabaco na Virgínia colonial, açúcar nas Índias Ocidentais, sal na Etiópia, na época de Abissínia, não sei quem é esse cara, mas enfim. Gado na Grécia Antiga, pregos na Escócia, cobre no Antigo Egito, além de grãos, rosários, chá, conchas e anzóis. Ao longo dos séculos, duas mercadorias, ouro e prata, foram espontaneamente escolhidas como dinheiro na livre concorrência de mercado. Essas coisas surgiram naturalmente, não precisou de nenhum tipo de órgão agressor da propriedade privada para definir o que era dinheiro. Para definir o que era dinheiro ou não. Foi mal aí para quem se assustou na hora que o celular caiu. Enfim, portanto, o governo é completamente impotente para criar dinheiro do nada, utilizando um material sem passado algum como meio de troca. O dinheiro só pode surgir e evoluir pelo processo de livre mercado. Isso aqui, ó. Eu nem sei se o celular tá do jeito certo, eu acho que sim. Isso aqui
não é dinheiro. A gente considera como dinheiro, mas não é. Isso aqui é moeda fiat, ou moeda fiduciária, ou moeda de curso forçado, tá? A gente só usa isso aqui porque o governo obriga. Por quê? Tem um problema diretamente ligado com o Estado, que é a escassez de dinheiro. Sempre que o Estado precisa de mais dinheiro, ele vai lá e imprime. Ou seja, a moeda não é escassa, significa que ela vai ser desvalorizada. Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo sobre inflação. Então, se a gente não fosse obrigado a utilizar o dinheiro do Estado, a gente provavelmente estaria utilizando alguma outra coisa superior. Inclusive, as criptomoedas surgiram para resolver justamente esse problema, o problema da expansão da base monetária, a degradação da moeda que o governo cria. O que nos leva, então, à verdade mais importante de toda a nossa argumentação a respeito do dinheiro. O dinheiro é uma mercadoria. O dinheiro difere das demais mercadorias por ser demandado majoritariamente como meio de troca. Mas, excetuando-se isso, o dinheiro é uma mercadoria. E como todas as mercadorias, ele possui um estoque real. Ou seja, ele é escasso nesse ponto aí. E é demandado por pessoas que querem comprá-lo, que querem importá-lo e etc. Como todas as mercadorias, seu preço, em termos de outros bens, é determinado pela interação entre sua oferta total, ou estoque, e sua demanda total por pessoas que querem comprá-lo e guardá-lo. As pessoas compram dinheiro ao venderem seus bens e serviços e vendem dinheiro ao comprar seus bens e serviços. Mais ou menos assim, olha, eu tenho esse dinheiro e eu vou vender esse meu dinheiro por esse balde. Ou então o contrário, olha, eu tenho esse balde e eu vou vender esse balde por esse dinheiro. Só que com o dinheiro não dá para fazer aqui a teoria do balde. Enfim, a gente chega no duplo ponto aqui que eu vou ler. O capítulo é mais extenso, mas eu acho que só até o quarto ponto aqui já é suficiente para a gente finalizar esse vídeo. O surgimento do dinheiro foi uma grande dádiva para a humanidade. Sem o dinheiro, sem um meio geral de troca, seria impossível haver uma genuína especialização, uma genuína divisão de trabalho. Consequentemente, seria impossível a economia avançar para além do seu nível mais simples e primitivo. Com o dinheiro, todos os problemas da indivisibilidade e da coincidência de desejos que atormentavam a sociedade baseada no escambo são eliminados. Agora João pode contratar trabalhadores e pagá-los em dinheiro. E o senhor Silva pode vender os seus arados por unidades de dinheiro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui pra falar. Quer dizer, importante tem muita coisa, né? Mas eu tenho que finalizar o vídeo. Ah, tem mais uma parte aqui. A criação de dinheiro... Nossa, essa parte é muito importante. Eu não sei nem como é que eu esqueci disso. A criação do dinheiro traz outro grande benefício. Uma vez que todas as trocas são feitas em dinheiro, todas as taxas de câmbio ou razões de troca são expressas em valores monetários. De modo que as pessoas agora podem comparar o valor do mercado de cada bem em relação a outros demais. É interessante que ele fala aqui justamente no valor de mercado, tá? Não é do valor subjetivo de cada indivíduo, porque isso é que é realmente valor. Quando ele fala valor de mercado, ele quer se referir a preços. Cadê aqui? Se um aparelho de televisão é trocado por 3 onças de ouro e um automóvel é trocado por 60 onças de ouro, então nota-se que um automóvel vale no mercado 20 aparelhos de televisão. Ele usa vale entre aspas justamente para deixar mais explícito a questão que eu falei antes, né? A diferença entre valor e preço. Tais taxas de câmbio ou razões de troca são os preços. E o dinheiro, a mercadoria, serve como um denominador comum para todos os preços. E aí é que começa realmente a parte aqui mais interessante. É o estabelecimento de preços monetários no mercado que permite o desenvolvimento de uma economia civilizada, pois somente os preços permitem ao empreendedor fazer cálculo econômico. Sem sistema de preços não há cálculo econômico. Se não há cálculo econômico, não há economia. É por isso que existe a impossibilidade de cálculo econômico sobre uma economia socialista, porque eles abolem o sistema de preço. Somente esses cálculos permitem que recursos escassos sejam alocados para o seu uso mais produtivo, para aqueles investimentos que irão satisfazer da melhor forma possível a demanda dos consumidores. Bom, aqui eu finalizo. Eu acho que não tem mais nada a comentar. Vocês agora podem entender o que é dinheiro de forma bem simples, tá? É uma commodity que surge naturalmente por causa de suas características intrínsecas, tá ligado? Principalmente o fato de ser escasso e o fato de ser utilizado para outras coisas também. E daí o dinheiro meio que vai evoluindo na sociedade. Se bem que hoje a gente aí teve uma, sei lá, acabou voltando, tá ligado? Não foi uma evolução, foi um retrocesso, por assim dizer, solto os pique. E com isso eu vou finalizando o vídeo. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, apoiem o canal pelos métodos na descrição, principalmente o PicPay, que eu acho que é o mais efetivo atualmente, pelo menos pra mim. Futuramente eu vou criar um Apoia-se, tá? Eu acho que vou criar ainda essa semana para poder já utilizá-lo quando eu fizer o vídeo sobre inflação. Mas eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.